Hoje eu vim aqui para compartilhar contigo o que eu considero o melhor jeito de estudar e que acaba sendo também o melhor jeito de fazer muitas outras coisas na nossa vida. Nós temos comportamentos automáticos o tempo todo. O nosso cérebro, ele fica coordenando a nossa respiração, a batida do coração, a nossa digestão e muitas outras funções do organismo, que a gente não precisa pensar para isso acontecer. Existem alguns estudos que falam que cerca de 90%, alguns falam 95%, 88%, mas mais ou menos 90% de tudo o que acontece na nossa cabeça diariamente, a responsabilidade disso é do nosso subconsciente. E apenas os outros 10%, em média, são conscientemente feitos por nós. Imagino que já tenha acontecido contigo, comigo aconteceu diversas vezes. Eu faço um determinado trajeto para ir ao trabalho todos os dias. Aí de repente tem algum dia que eu resolvo ir ao mercado primeiro ou fazer alguma outra coisa. Mas quando eu vejo, eu tô naquele mesmo caminho que eu sempre fiz. É como se de alguma forma o meu pensamento, a minha cabeça, né, devaneasse em algum pensamento, me esquecesse do momento presente. E aí, de repente, o meu subconsciente me leva para aquele mesmo caminho que ele está acostumado, ele vai sempre pelo mesmo caminho. E aí a gente tem que corrigir a rota. A gente costuma rodar muitos filmes mentais na nossa cabeça. Filmes do passado, lembranças, coisas que aconteceram, que nos magoaram, enfim, e coisas do futuro. Aqueles filminhos, né? Você fica pensando em coisas que podem acontecer, em medos, em coisas que você espera, expectativas, e às vezes você esquece de viver o presente. De esse dia, esse agora, você aqui vendo o vídeo, quando você desligar o vídeo, né, o que você vai fazer? Muitas vezes a gente entra um vídeo após o outro, vem uma coisa e a gente tem um objetivo, gostaria de fazer algo, mas esquece disso e vai de modo automático, clicando em um vídeo atrás do outro, fazendo várias coisas que não é o que a gente queria fazer. Então, o que eu tô querendo falar aqui é sobre consciência. Falar de ter consciência, na minha opinião, é falar de assumir o controle das coisas. É quando a gente sai desse modo automático, de pensamentos automáticos, de comportamentos automáticos, e a gente assume um certo controle e consegue mudar muitas vezes as coisas, as situações e os resultados, porque a gente assume o controle daquilo. Por exemplo, se você se senta para comer e você enche o prato de uma forma, digamos, emotiva. Você tá ansioso, tá preocupado, e aí você desconta na comida. Então você se serve de uma maneira inconsciente, de uma maneira automática, e depois você engorda, e aí você fica com raiva porque você come demais. Então, se você levar consciência para esse momento, antes de servir teu prato, pensa, o que que eu preciso comer para ficar bem? Para depois eu conseguir estudar? Para, né, não ficar com má digestão aí a tarde inteira, e aí você se serve com consciência, você assume o controle daquilo. Por exemplo, num relacionamento, você tá em casa e tá toda hora se estranhando com uma pessoa, mas se você só reage de uma forma, a pessoa deu, você retruca, e aí a coisa vira uma loucura, você não vai conseguir estudar porque você tá em conflito e te atrapalha a vida. Então, se você tiver essa consciência de toda vez que um gatilho for acionado, de que alguém fez algo que te irrita, ao invés de você responder com a mesma irritação, você raciocinar antes, você ter consciência do que está acontecendo no teu interior e de como você pode agir para que aquela situação mude, para que seja diferente. Porque às vezes a gente, quer dizer, acho que sempre, né? A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar o nosso próprio comportamento. E a gente mudando acaba interferindo no ambiente e muitas vezes a outra pessoa vai mudar também por enxergar a mudança em nós. Então, dá para levar consciência na nossa alimentação, dá para levar consciência nos nossos relacionamentos. E da mesma forma nos estudos, a gente pode mudar o pensamento, a gente pode assumir o controle e a gente pode estudar de uma forma correta, de uma forma que funcione para cada um de nós. E não existe melhor forma de estudar do que o estudo consciente, que é quando você para, analisa a sua situação com cuidado e aí você toma a decisão de como você vai continuar. Me deixa dar alguns exemplos aqui do que é estudar de forma consciente. Você talvez comprou um cursinho, tá vendo as videoaulas, mas aí você nota que tá muito inseguro. Tá muito ruim, assim, nos estudos, tá duvidando que vai conseguir. Se você para e analisa com calma, por exemplo, pode ser que você esteja forte em legislação, indo muito bem, acertando questões, mas você tá indo muito mal em português. E aí você se sente inseguro, acha que não vai conseguir porque o teu português não é bom.
Então, quando você toma consciência do que está acontecendo, do que está causando frustração, do que está causando insegurança, do que está causando medo, do que está te deixando inseguro, você pode pegar e botar luz nisso. Bom, eu não estou bem em português, então eu vou tirar 2 semanas agora e vou estudar para valer o português. Eu vou rever as aulas, eu vou me aprofundar naqueles temas que eu não entendi, eu vou fazer muitas questões de português e eu vou nivelar ele com as outras matérias. Tem muita gente que tem medo de fazer questões, tem medo de errar. Só que é essencial, é muito importante fazer questões no momento do estudo, porque se você não treinar agora, como é que você vai fazer no dia da prova? Então, você sabe que você está errando nisso, você sabe que você deveria fazer questões, mas por algum motivo você segue inconscientemente só estudando daquela mesma forma que não vai dar certo. Então, é preciso parar e pensar o que eu estou fazendo errado. Poxa, eu deveria estar fazendo questões todos os dias. E a partir de agora você pode definir que você vai fazer, sei lá, 15 questões diariamente. E você vai tornar isso um hábito nos teus estudos. Então isso é trazer consciência para os nossos estudos. Não existe uma maneira mágica de estudar. Algo que você vai fazer que vai ser muito mais fácil e você vai chegar lá sem muito esforço. Assim como não existe um único método revolucionário que eu criei e que agora você vai fazer assim, você vai passar em qualquer concurso, como a gente vê em muito marketing por aí, né? Infelizmente é dessa forma. Então isso não existe, mas existe o que funciona para cada pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu passei em 15ª colocada no último concurso de oficial de justiça. Eu tenho colegas que passaram quase na mesma colocação, ali colocações próximas, ou seja, acertaram o mesmo número de questões, ou quase o mesmo número, e eles estudaram de forma totalmente diferente. Então, o que na verdade existe é o que funciona para cada pessoa. Só que isso, não existe alguém que vai te dizer o que é melhor tu fazer, como é melhor você revisar, como é melhor você estudar. A gente acaba descobrindo por meio de tentativa e erro. Você começa a estudar dessa forma e aí você vê que, poxa, não está funcionando. Então, você precisa ter consciência nos teus estudos para mudar. Muitas vezes a gente não sabe como mudar, como estudar melhor e aí precisa de alguma ajuda para acelerar esse processo, verdade. Mas se você simplesmente buscar outras fontes, buscar métodos de revisão, buscar como é mais efetivo fazer questões e, enfim, como é melhor estudar, você pode ir testando cada método e testando cada conselho e vendo se funciona ou não para ti. Isso se chama estudar com consciência. Eu quero te desafiar a compartilhar aqui nos comentários comigo o que é que você identificou agora, pensando comigo aqui que talvez você esteja fazendo errado e que você vai começar a fazer diferente. Poxa, Roxy, eu me dei conta que eu não estou revisando e que eu estou insegura, eu preciso começar a revisar. Ou alguma outra situação que, poxa, eu estou deixando para estudar no horário que mais me dá sono. Isso não está funcionando. Por que eu nunca me dei conta disso, que eu deveria estudar no horário onde eu estou mais desperto? E eu te desafio a agir com mais consciência, tanto nos teus estudos, quanto em outras situações da vida, porque viver com consciência nos ajuda a trilhar o caminho que a gente quer e não simplesmente fazendo uma coisa atrás da outra sem saber o que a gente realmente quer da vida, sem saber onde a gente realmente quer chegar, só sendo levados aí pela maré. E eu quero encerrar esse vídeo pedindo para ti curtir ele aqui e compartilhando contigo uma frase que eu postei no meu Instagram do Sadhguru. Ele diz o seguinte: as cordas que prendem você e as paredes que te bloqueiam são 100% de sua fabricação. E isso é tudo que você precisa saber para desatar e desmontar elas. Você consegue fazer melhor. Apenas tem que identificar qual é o problema e agir para solucionar ele. E esse é o melhor jeito de você estudar. Um grande abraço, fica com Deus. Bons estudos!